Olá, famílias! No último vídeo eu falei sobre hipertrofia de adenoides, um diagnóstico um pouquinho diferente, né, lá carne esponjosa, e um dos pontos que eu abordei é como essa alteração ela pode atrapalhar o sono das crianças, porque é uma obstrução à passagem de ar que leva a um quadro de pausa respiratória noturna e essa criança acorda para respirar. Então, às vezes é uma criança que tem múltiplos despertares noturnos e se é um pequenininho, né, todos os despertares ele vai precisar às vezes de ajuda para voltar a dormir. Então, às vezes, a queixa da família, né, nem é muito relacionada aos sintomas de hipertrofia de adenoide mesmo, mas é mais voltada em relação ao despertar, ao incômodo noturno. E aí, a gente associando as outras características, que eu falei lá, assistam lá o vídeo, a gente pode pensar que uma das possibilidades, né, de um padrão de sono fora do normal, seja aí esse quadro de hipertrofia de adenoides. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns vilões do sono das crianças e o primeiro deles é a hipertrofia de adenoides. Então esse diagnóstico que a gente precisa avaliar com cuidado, investigar com o especialista e fazer o tratamento adequado, que em alguns casos também, como eu comentei no outro vídeo, são tratamentos cirúrgicos, né, que realmente vão resolver e aliviar ali melhorar a qualidade de vida dessa criança. Então são 5 vilões do sono. E, de novo, né, se esse conteúdo desse canal é interessante para vocês, é claro que nem todos os vídeos atingem todos os grupos, né, mas se inscrevam no canal, curtam, compartilhem os vídeos com familiares, com amigos, para que a gente tenha mais pessoas mesmo, né, acessando esse conteúdo e aprendendo aqui com a gente. Então, vilão número 2 do sono das crianças é deficiência de ferro. Não necessariamente anemia, tá? Eu tenho também vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre questões nutricionais, sobre suplementação, e um dos nutrientes que a gente suplementa, que a gente tem maior deficiência na nossa população, mesmo em populações com uma boa qualidade nutricional, é o ferro. E às vezes a criança ela não tem anemia, né? Então não é aquele hemograma, colheu o hemograma, não tem anemia, tá tudo bem. Não, às vezes a criança não tem anemia, mas ela tem deficiência de ferro. A gente avalia o ferro, né, pela ferritina, pelo estoque de ferro da criança e pela saturação de transferrina, que a gente vê o quanto o organismo dessa criança consegue usar e aproveitar este ferro. Mas o fato que eu quero deixar claro é que o ferro não está só relacionado às questões do sangue, ele está também relacionado à atividade neuronal, isso é, a atividade dos nossos neurônios, a funcionalidade dos nossos neurônios. Então, quando a criança está em deficiência de ferro, o adulto também, tá? Mas quando aqui a gente fala de crianças, né? A gente pode ter um quadro que é de agitação noturna, de dificuldade de iniciar o sono, de movimentação noturna, tem até um nome que é a síndrome das pernas inquietas, que é quando aquela criança ela tem muito movimento de membros, principalmente das pernas durante a noite, e isso acaba levando a múltiplos despertares. Então, quando de novo a gente já está com uma criança um pouquinho maior ou até um bebê, mas que tem um padrão de sono muito fora do comum, com muitos despertares, com muita dificuldade de iniciar o sono, faz parte da nossa investigação a avaliação nutricional para ver se essa criança não está em deficiência de ferro. Terceiro vilão do sono, esse também eu falo muito aqui, falo muito no Instagram, que é o excesso de tela. Então, de novo, eu tenho que bater nessa tecla, gente, porque nós adultos vivemos isso, vocês sabem, né? Então, a luminosidade das telas, seja da televisão, do computador, do celular, eles emitem uma luz azul que faz a inibição da produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, isso por si só já é um fator que dificulta o início e a manutenção do sono. Me contem aqui vocês, adultos, que ficam no celular na cama, se vocês não reparam que cada vez mais vocês demoram mais para iniciar o sono, vão retardando o início do sono. Em um mundo ideal, a gente pararia de usar telas 2 horas antes da nossa hora de dormir. Essa é a recomendação para crianças maiores que já têm, né, um acesso a telas já meio definido. O ideal, né, a recomendação que a gente faz em consulta é que os pais desliguem as telas, a televisão, tablet, celular, 2 horas antes do horário da criança dormir. Pensando nessa questão da luminosidade em relação à produção hormonal. Mas tem um outro fator, que é a hiperexcitabilidade, que é o que acontece nos pequenininhos. Para as crianças menores de 2 anos, a gente sempre diz que
recomendação para essa faixa etária é que seja 0 de telas, que essas crianças não tenham acesso à tela. E cada família vai ter sua realidade, sua dinâmica, não dá para a gente generalizar, mas fato é que muitas crianças, até muito pequenininhos, né, com 6, 7 meses, já estão viciadas em tela. E qual é o grande problema disso, além da luminosidade? O grande problema é que o cérebro dessas crianças não está preparado, não tem condições de acompanhar a velocidade de informação que essas crianças recebem. Então, elas recebem informações demais através dos vídeos, dos desenhos, mesmo que o conteúdo seja para criança. Mas é muita informação, é muita cor, é muito movimento, é muita música, é o ritmo muito acelerado. E isso acaba levando a uma desregulação neuronal da atividade dos neurônios dessa criança, que ficam hiperestimulados. E aí, essa criança, à noite, ela vai tendo ali muitos despertares, porque ela está tentando processar tudo aquilo que ela viu ao longo do dia. Além, claro, de todas as dificuldades comportamentais que acabam surgindo, como a dificuldade de controle do impulso, dificuldade de inibição, mas em relação ao sono a gente tem essas duas questões. A inibição da produção do hormônio do sono e a hiperestabilidade neuronal, que acaba deixando essas crianças muito acordadas, muito estimuladas. Quarto vilão do sono, esse também, eu já falo muito aqui, é o excesso de açúcar, o excesso de alimentos estimulantes. Vocês sabem, principalmente mamães, mulheres, né, quando estão na TPM, às vezes precisam comer um docinho, né, para aliviar o estresse, para relaxar um pouquinho. E por que o docinho, o chocolate, traz essa sensação de relaxamento? Tem um porquê. Isso está relacionado à liberação de serotonina, de um hormônio que dá ali uma sensação de prazer e de bem-estar. Então, sim, gente, é verdade que o docinho faz bem nesse sentido, mas o problema é quando ele vem em excesso, né? E não é incomum crianças que comem aquelas balinhas de pacotinho, gelatinosas, bala, pirulito, chocolate, o dia inteiro. Esses são os doces oficiais, mas a gente tem açúcar em tudo. A gente tem aquele suco de caixinha que a criança leva para a escola, que o primeiro ingrediente é açúcar, tem mais açúcar do que tudo. Os refrigerantes, a gente já mostrou que em 200 ml de coca tem 2 colheres de sopa de açúcar, é muito açúcar. Os pães artificiais, né, a bisnaguinha, aqueles bolinhos, as bolachas recheadas, tudo isso tá cheio de açúcar. Então, às vezes, quando a gente vai fazer o recordatório alimentar de uma criança, a gente percebe que no dia ela comeu uma quantidade absurda de alimentos açucarados. E aí, o que todo esse açúcar está fazendo no cérebro dessa criança? Tá dando tem a liberação de hormônios do prazer, mas também causa uma hiperestabilidade, deixa essa criança agitada, alerta, né? E aí também são crianças que acabam tendo muita dificuldade de iniciar o sono. O quinto vilão, esse eu não falo tanto aqui, mas é um vilão assim que está presente, infelizmente, em muitas famílias, que é o que a gente chama de estresse tóxico, que são crianças que vivem alguma situação de pressão psicológica, de abuso psicológico, por qualquer razão que seja. E muito comum em famílias em que a gente vê que os pais estão passando por brigas, por discussões, uma criança talvez maior ali, já pensando nos maiorzinhos, adolescentes, que está sofrendo bullying na escola e às vezes os pais nem sabem que a criança está passando por isso. O abuso infantil de outras maneiras, crianças que são agredidas, crianças que passam por situações de privação. E essas crianças têm ali uma alteração neurológica também, por conta dessa sensação de medo, essa sensação de mal-estar, essa sensação, a insegurança que essas crianças vivem. E isso muitas vezes se manifesta com pesadelos, com terror noturno, né? Aquele despertar assustado, agitado, sem nem lembrar, né? Nem saber o que aconteceu. Então, existem muitos vilões associados ao sono das crianças, esses são só alguns exemplos. Então, entendam, gente, que, claro, bebês pequenos, a gente tem aquele padrão irregular de sono, despertar noturno, para mamar, os condicionamentos, tem muitas coisas. Mas sempre leve em consideração esses outros itens, né, que podem estar influenciando negativamente no sono das crianças de vocês. Então, só com a mudança alimentar, por exemplo, eu já vi melhoras, assim, absurdas do sono das crianças. Então, pensem bem, prestem bastante atenção, olhem o entorno de vocês. Às vezes a gente precisa, assim, ajustar o nosso ritmo de vida para conseguir adequar a realidade das nossas crianças. Então, são questões super importantes. Estejam atentos.